Olá a todos, que alegria retornar até vocês através das ondas virtuais, nos estudos dos capítulos do livro Os Mensageiros, de 1944, na edição da Federação Espírita Brasileira. Continuando com os depoimentos, os estudos, os relatos do espírito André Luiz na psicografia de Chico Xavier. Estamos avançando no livro. Estamos, pois, hoje no capítulo número 5, episódio número 5, ouvindo instruções. Nós vamos recordar que no capítulo anterior houve um diálogo entre Vicente e André. Os dois foram médicos na última encarnação, tiveram uma afinidade muito grande e agora estavam reunidos no grande salão onde Aniceto os esperava. Haveria instruções. E ali estavam muitos espíritos ocupando aquele espaço vastíssimo. E, Américo, este capítulo aqui me fez ter a sensação de que foi escrito na noite de ontem. Tamanhos relatos que se identificam com a nossa realidade humana dos dias atuais, Américo, fiquei refletindo sobre isso. Bem, esse capítulo mostra que no mundo espiritual os espíritos continuam se aperfeiçoando, recebem instruções de espíritos mais elevados, com mais experiência, provocam essas reuniões num grande auditório, onde homens e mulheres que trabalham lá em nosso lar fazem os seus cursos, né? Recebem a contribuição de conhecimentos que eles precisam ter nas tarefas que realizam. E o André vai, pela primeira vez, já tinha participado em nosso lar das orientações da ministra veneranda. E aqui não é um ministro que vai falar, é um instrutor, né? Um tal Telésforo, e ele vai fazer uma palestra para aqueles espíritos que estão lá assistindo. Isso, Américo. O instrutor aí que vai dar a palestra, André, está junto com o Vicente, uma grande assembleia presente, para estudar. Ele vai falar, como explicou o orientador, sobre o trabalho, a grandeza, o aprendizado, melhor dizendo, o trabalho de intercâmbio entre os espíritos e os irmãos encarnados. Então, ali formou-se a mesa da assembleia. Aniceto e outros instrutores se instalaram ali em torno daquela mesa, e o nosso instrutor, Telésforo, iniciou a sua fala. Conversaremos sobre a necessidade de representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. E, na sequência, ele vai dizer, esses trabalhos a gente entende que se dirige aos encarnados, mas também aos desencarnados, há um preparo dos trabalhadores espirituais para essas tarefas, e ele não poupou comentários ao afirmar, Américo, que ali se encontravam naquela assembleia companheiros fracassados nas intenções mais nobres, mas também outros que desejavam prosseguir nas suas tarefas de aprendizado para rever tarefas, para reconstruir o próprio comportamento, para levar adiante os seus propósitos de elevação, condizentes, naturalmente, na colaboração com as responsabilidades atuais. Tudo isso referindo-se às atividades da comunicação no plano carnal. Nós nos encontramos aqui com grande parte de cooperadores do nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, entre outros que se preparam para provas dessa natureza no retorno à carne. Então, ele vai falar, no fundo, sobre mediunidade, porque esse centro de mensageiros prepara médiuns e esclarecedores para o trabalho mediúnico. E certamente orienta os espíritos que vão se comunicar, né? Isso também vai acontecer. Eles vão preparar quem vai reencarnar e quem estará desencarnado para o trabalho mediúnico. E é bom lembrar que o espiritismo no Brasil começou praticamente concomitante. Por exemplo, em 1869, Kardec já estava desencarnado, nascia aqui no Brasil o primeiro jornal espírita com Teles de Menezes, lá na Bahia, o Eco de Além Túmulo,
E então, o Espiritismo já estava desde essa época, portanto, foram praticamente de 1870 a 1900, 30 anos, mais esses 40 anos do livro, 44 anos com a saída do livro Mensageiros, né? Então nós já temos aí 74 anos de espiritismo e certamente médiuns nasceram para essa função aqui na Terra nesse período de 70 e poucos anos. E aqui já teve problema, né? Porque os médiuns nem sempre se dão bem com a tarefa. Por isso que Jesus nunca envia tarefeiros únicos para fazer a tarefa. Às vezes, uma mesma tarefa demanda a participação de muitos espíritos, porque alguns vão falhar no meio do caminho e outros vão conseguir parcialmente. Só raros conseguem realizar 100% da tarefa, né? E é fácil a gente compreender isso de maneira global, porque você veja, eles estão numa assembleia enorme, há vários espíritos reunidos ali, o trabalho é enorme, conforme o instrutor declara, não iludindo, o trabalho é muito grande, porque se trata da disseminação de ensinamentos novos, preparação daqueles que estão na colônia e que vão reencarnar, e como você disse, espíritos que vão atuar do plano espiritual em favor dos encarnados, outra tarefa gigantesca também, além dos encarnados que labutam na carne, vivendo simultaneamente os desafios da sobrevivência, os desafios da limitação do corpo encarnado, mas existem os espíritos que dão um apoio logístico a esses trabalhos todos. Então, é indispensável socorrer a todos que enfrentam essas tarefas, e aqui ele já se refere às transformações do planeta Américo, há 80 anos dizendo isso, essa transformação que vem seguindo em ritmo acelerado, e é fácil a gente compreender, como eu disse no começo da minha fala, porque de uma assembleia numerosa, a absorção é gradativa e é também proporcional ao amadurecimento e a capacidade de cada espírito que está ouvindo. Aí muitos reencarnam em blocos, em diferentes lugares, alguns se encontram no plano terreno, outros não. As circunstâncias da vida humana são muito variáveis, então haverá realmente aqueles que não conseguem levar a efeito, os que vão fracassar, mas haverá também aqueles que vão vencer. Nesse trabalho todo, Américo, você se referiu à mediunidade, tem uma frase aí que merece ser exposta para reflexão dos nossos telespectadores. Gostaria que você mesmo lesse a frase e a projetasse. Essa frase mostra um detalhe muito sutil do fenômeno da descoberta do mundo invisível. E diz a frase citada pelo Telésforo na palestra: a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. E isto é uma fatalidade evolutiva. Olha só que coisa interessante, Orson. Bom, então, nós nos movimentamos, ou a mente humana se movimenta exatamente entre dois mundos, porque a mediunidade é a forma pela qual se comunicam as esferas invisíveis com a esfera densa, mais material aqui da Terra. E que isso seria uma fatalidade, ou seja, o homem vai descobrir o mundo invisível. Por quê? Porque é da natureza humana pesquisar, entender como é que funciona, conhecer fenômenos, estudar os fenômenos. Então, fatalmente, Allan Kardec descobriu o mundo invisível, né? Mas houve uma preparação para isso, para que ele tivesse os recursos necessários. Então, ele tinha à disposição médiuns na época, percebeu a existência do movimento das mesas girantes ou dos objetos. Mesas girantes foi o nome utilizado, mas qualquer objeto recebia movimento com a ação dos espíritos. E isso é uma fatalidade evolutiva. Nós vamos descobrir o mundo invisível e em mais detalhes cada vez mais. A obra de Chico Xavier, e particularmente a de André Luiz, nos descortinou muita coisa que a gente nem desconfiava aqui na Terra, né? E outras revelações virão, porque a previsão de Jesus é que o Consolador prometido
ficaria conosco até o fim dos tempos, isto é, até que toda a nossa humanidade concluísse o período de evolução até chegar ao estágio de espírito puro, onde então não sofremos mais a influência da matéria. A partir daí começa um outro ciclo. Os espíritos puros vão assumir atividades em plano maior, como co-criadores em plano maior, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Essa expressão fatalidade evolutiva ela é um processo natural, né? Porque está na própria natureza do espírito imortal que habita corpos de carne, criaturas criadas por Deus e fazendo o seu processo evolutivo. Quando você citou Teles de Menezes, né, em 1869, que fez surgir o Eco de Além Túmulo, um jornal de circulação com veiculação das ideias espíritas, prosseguindo a publicação de livros de Allan Kardec, que descobriu o mundo dos espíritos e traduziu nas obras a codificação organizada dessas mensagens, fruto do raciocínio, publicados por convicção, não foi imaginação de Allan Kardec, não foi invenção de Allan Kardec, foi produto de observação com método científico que levou a esta convicção. Mas essas publicações, Américo, desde Allan Kardec e depois no Brasil, com Teles de Menezes, a primeira publicação espírita no Brasil que fez duplicar e centuplicar estas publicações que surgiram ao longo das décadas, chegando até os nossos dias com a virtualidade, encontrou bastante resistência, assim como no tempo de Kardec houve o Auto de Fé de Barcelona, com a queima dos livros encomendadas para a Espanha, e agora, depois, mesmo no Brasil, onde o espiritismo frutificou-se de maneira abrangente, nós sempre tivemos resistência. E o nosso instrutor aqui refere-se às escolas cristãs que combatem as ideias de comunicação entre os dois planos da vida. Ele vai referir-se à Igreja Romana, que a classifica como uma cooperação, ação do demônio, a Reforma Luterana perseguindo a colaboração amistosa, e ele cita, inclusive, correntes espiritualistas com teor educativo que considera essa naturalidade do fenômeno das comunicações dos espíritos algo que não tem fundamento, combatem, perseguem, como se fosse uma coisa do outro mundo, e não é nada do outro mundo, é deste mundo mesmo, o mundo original, imortal dos espíritos, que ora estão encarnados, ora estão desencarnados. O Telésforo está chamando a atenção para uma coisa que os espíritas enfrentam desde a chegada do espiritismo na França e depois no Brasil, como você disse, né? A oposição dos outros credos religiosos. Isso já arrefeceu bastante nos dias atuais, né? Então, já melhorou, podemos dizer. Mas, ainda hoje, há quem fique fazendo pressão, dizendo que nós temos uma ligação com o demônio, praticamos sortilégios, mas é por falta de conhecimento. Quem lê minimamente Allan Kardec vai ver que ele tomou todos os cuidados para fazer um entendimento da doutrina baseado na lógica. Então, quem lê Kardec percebe isso. Quem não era espírita e leu Kardec com isenção de ânimo, percebeu que, afinal de contas, ali tinha alguma coisa interessante a ser considerada, né? Não tem nada de demonismo, né? Pelo contrário, uma série de fenômenos que a gente não conhecia, passamos a conhecer. Hoje em dia, eu duvido, Orson, que alguém, em qualquer lugar do planeta, qualquer família do planeta, não tenha uma criança que veja espíritos, um jovem que tenha desdobramento e fale coisas da vida espiritual. Por quê? A promessa de Jesus. Ele diz que quando os tempos chegarem, e os tempos chegaram, segundo Kardec, 100 anos antes dele. Então, tem 300 anos de transição planetária, que é justamente para preparar a transição. A transição exige que os movimentos sociais façam as mudanças que são necessárias.
Então, os primeiros movimentos sociais nasceram da Idade Moderna, nasceram exatamente depois da primeira fábrica ter sido criada, que tirou emprego das costureiras. Ali começaram os movimentos sociais. Isso está dito no capítulo 18 de A Gênese. Os movimentos sociais fazem parte do processo de transformação. Fica essa bagunça que ninguém se entende, mas que, com o passar do tempo, é que nem casa quando está em reforma, né? Essa imagem é muito boa. Quando a reforma começa, aquela confusão, tem pó para todo lado, né? Barulho, poeira, parede caindo, tijolo quebrando. Depois acalma, aí vem a colocação dos móveis no lugar, fica tudo ajeitadinho. A Neuza está querendo pintar a casa aqui, eu estou enrolando ela, que nem não sei o quê, viu? Porque A Mara também. Eu também estou enrolando. Porque, olha, a bagunça que faz, o pó que faz, você tem que sair do lugar, você tem que se deslocar do seu trabalho, muda a rotina da casa, né? Mas, Américo, você usou uma expressão aí fabulosa, né? A doutrina espírita, com todo o seu conteúdo, antes de ser combatida, perseguida, criticada, deveria ser analisada com isenção de ânimo, foi a expressão que você usou, né? Com imparcialidade, e não com esta parcialidade. Parece-nos que estamos vivendo uma concorrência religiosa, como a dizer, a minha é melhor que a tua. O Espiritismo não pretende converter ninguém de forma nenhuma, respeita. Aliás, o nosso instrutor aqui, ele usa expressões defendendo as religiões. Inclusive, tem uma frase aí, né, Américo, que você selecionou aí, que eu vou pedir para você postar aí. Ele diz em plena palestra que toda expressão religiosa é sagrada, como um movimento superior de educação espiritual. Nós precisamos da religião, mas não a religião dogmática. Essa época já passou. Ninguém quer mais saber de dogmatismo, ou melhor, uma boa parte da humanidade não quer mais dogmatismo, porque não explica as coisas. Não tem sentido determinadas posturas religiosas, porque são dogmas, não podem ser discutidos, né? Nesse ponto, o Espiritismo dá um salto fantástico. Kardec diz: se a ciência disser que tem algum ponto espírita, da doutrina espírita, que esteja errado, dê crédito à ciência. A ciência está na frente. Ainda mais a ciência de hoje, que não é aquela ciência primitiva que tinha lá ainda métodos imperfeitos de observação, mas agora não. A ciência tem uma quantidade de equipamentos e de métodos para analisar fenômenos que permite, com certeza, avanços extraordinários. E é o caso que está acontecendo aqui com a vacina. Tem gente contra e tem gente a favor. Ainda existe isso. Mas está evidente que com vacinação as coisas melhoram. É só fazer a conta. Quantos infectados, né? Com e quantos infectados sem vacina? Está evidente. Então, a ciência precisa ter o crédito que sempre teve, ainda mais nos dias de hoje. A realidade brasileira, por exemplo, não só brasileira, mas mundial, mostrou que após a vacinação em massa, os índices desabaram. É uma realidade científica, né? Mas é interessante, enquanto você falava, América, eu fiquei compreendendo aqui que, embora o Espiritismo, ao longo de sua história, foi combatido, perseguido, recriminado, criticado, o Espiritismo não tem isso, não critica as outras religiões, compreende as outras religiões, e é interessante porque o próprio instrutor comenta que, apesar da preparação de tanta gente, as escolas religiosas faz com que tenhamos no mundo, e mesmo no plano espiritual, a incompreensão dos bons, que constitui uma prova para os trabalhadores sinceros. E tem também uma frase bastante emblemática do Telésforo, na palestra, que diz o seguinte: sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia que não percebem ainda que o espírito de revelação é progressivo, como a alma do homem.
As concepções religiosas evoluem com a mente da criatura. A mente da criatura evoluída, ela não quer saber de dogma, ela não aceita, ela quer explicações. O Espiritismo tem isso na sua raiz. Não se aceita um fenômeno sem o exame da razão, é o que dizia Kardec. Exatamente, a humanidade está mais madura para receber as orientações espíritas. Por quê? Porque o Espiritismo fala de leis naturais. Lei natural é ciência, né? Pode ser que seja aplicada ao psiquismo, mas é uma lei, né? E pode ser também aplicada à matéria. E pode ser um misto dessas leis, porque psiquismo e matéria estão envolvidos quando o espírito está encarnado. A mente encarnada está sobre regime de ordenações e de leis que ainda desconhecemos. Algumas nós já conhecemos, mas outras não. Bonito esse raciocínio que o texto do capítulo nos oferece, abrindo a nossa reflexão. Na sequência do capítulo, Américo, os comentários do instrutor abrem uma perspectiva aqui que, por isso que eu disse no começo, que esse capítulo aqui se parece que foi escrito ontem, tamanha identificação com os tempos atuais, né? O nosso instrutor refere-se a homicídios, suicídios, tragédias conjugais, desastres do sentimento, greves, impulsos revolucionários, indisciplina, sede de experimentação inferior, inquietação sexual, moléstias desconhecidas, loucura invadindo os lares terrestres. Apesar de todo o progresso vertiginoso do planeta, e ele se refere aqui dizendo que esmagadora percentagem dos habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos já em curso. Américo, isso foi escrito lá na década de 40, porque a humanidade está progredindo, como você acabou de dizer, as concepções religiosas também, mas parece que estamos adormecidos, estamos distraídos coletivamente, dizendo, eu quero dizer, porque é o que está acontecendo. Os jornais, o noticiário, a mídia, cheia de notícias maravilhosas e conquistas da ciência. A gente vê as conquistas da astronomia, por exemplo, é algo empolgante, né? A gente verificar, esses dias vi um clipe pequenino de 30 segundos sobre a cabeça do alfinete em direção ao escuro do universo e lá dentro quantos milhões de galáxias, né? Captado pela potente lente telescópica. E então são segredos que são desvendados gradativamente. Mas as estatísticas, como diz o texto aqui, atual para os nossos dias, parece um jornalista escrevendo hoje, as estatísticas dos crimes são espantosas. A gente cada vez mais domina a paisagem interior, o que diz aí o Telésforo, né? Isso a gente domina já, mas não conhece a si mesmo. E a doutrina espírita é um canal importantíssimo, porque faz o homem refletir. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por exemplo, é fundamental a gente conhecer a escala de mundos. Olha que coisa fantástica. Esse monte de mundo que tem aí nos trilhões de galáxias que constituem o nosso universo, isso não está à toa aí, né? Isso tem uma finalidade. Então, existem várias humanidades. É uma coisa que para nós é relativamente simples, mas para muita gente, e até mesmo para a própria ciência, que ainda não descobriu nenhum ser de outro planeta, conversou com ele, bateu um papinho, fez um artigo de jornal para publicar, tirou foto. Isso ainda não aconteceu. É por isso que Chico Xavier vai dizer, em 1971, no programa Pinga Fogo, que o paradigma, ele não diz isso, mas o paradigma de que só existe vida na Terra vai cair no dia em que o homem tiver a primeira estação lunar, porque ali vão se apresentar os extraterrestres, longe da superfície do planeta, porque senão eles serão bombardeados na primeira aproximação. E lá, então, eles vão fazer contato. E quando fizerem um contato, alguém vai falar, nós somos do planeta vizinho aqui, e tem outros planetas habitados e tal, e, de repente, a ciência vai ter que admitir.
Por quê? Porque eles vão entrar em contato. Esse contato não foi autorizado por Jesus ainda, segundo Chico Xavier. Vai ser quando o homem colonizar a Lua. Américo, você já imaginou quando isso ocorrer, que revolução Revolução. cultural que vai se estabelecer no planeta? Eu fico pensando qual é o astronauta que terá esse mérito de viver essa ocorrência maravilhosa, né? É, Maravilhosa. porque eles têm meios de se comunicar, a gente sabe disso, Sim, né? E não sei se vai ser em inglês, se vai ser em sim. português, em russo, não importa. O fato é que eles vão se comunicar. E aí eles vão dizer: olha, nós somos da humanidade aqui do lado, mas tem outra do outro lado, e tem outra aqui, tem outra lá. Isso tudo que vocês estão vendo aí que brilha no céu é centro de sistema solar. Cada sistema solar tem pelo menos 5, 6 planetas. Multiplica isso por tudo que vocês já conseguem medir aqui na Terra. Dá um monte de gente espalhada no universo. E aí, olha só que interessante, eles vão confirmar a ideia de Deus, o Criador, porque quem é que fez tudo isso? Quem é que concebeu um negócio desse tamanho? Nenhuma mente humana é capaz disso. Então tem que ser alguém absoluto, um ser absoluto, né? Que chame com o nome que se queira, nós chamamos de Deus. Né? Américo, você falou aí, eu não sei se eles vão se comunicar em português, em inglês, em francês, e sabe-se lá. Eu tenho a impressão que eles vão se comunicar com imagens. O cara projeta uma imagem assim, possivelmente. Eu assisti um filme exatamente sobre extraterrestres, em que aparecia lá uma nave esquisita, parecia um dolmen gigantesco, né? E lá eles projetavam um ícone, né? Umas imagens, né? E uma cientista descobre que as imagens queriam dizer alguma coisa, ela decodificou as imagens. Né? Então, alguma coisa vai acontecer, né? Isso vai Que ser bonito. maravilhoso. Como eu disse você, vai mudar a visão de mundo. E se acontecer aquilo que Chico Xavier também informou, de que nós vamos entrar em contato com o mundo espiritual, numa dessas tentativas de criar uma nova tela de televisão, nós vamos contatar o mundo invisível. Aí não tem para ninguém, porque eles vão dizer: oi, É, quem são vocês? Nós somos aqui da vida espiritual depois da morte. nossa, Vai ser uma revolução. isso é uma revolução. Bom, os amigos da luz já estão simulando isso, né? Os nossos personagens lá conhecidos do grupo humorístico que brinca, né, descontrai com os ensinamentos espíritas, eles já fazem lives, contatos com o mundo espiritual, né? Já estão simulando, dando uma ideia bem humorística, bem engraçada da questão. O Américo, na sequência aqui dos comentários do instrutor, referindo-se a tudo isso que nós estamos referindo, falando no capítulo, né? Então, o instrutor questiona o que é que pretendem os pareceres religiosos com o culto externo, com simplesmente a fé ou mera afirmação da vontade. E o próprio instrutor vai concluir: concordamos que a reverência ao Pai ou a Deus, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina. Olha, a fé e a vontade. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. E aí nós poderíamos pensar, mas que trabalho é esse? Ora, é o trabalho de reconstrução interior, é o trabalho de harmonização interior, de harmonização com esses valores reais da realidade de que somos criaturas imortais. A gente não costuma criticar as religiões, né? Um ou outro orador ou expositor espírita pode até fazer isso, né? Isso pode acontecer. A doutrina em si, ela toma uma posição que ela não critica. Por quê? Porque entende que as pessoas estão num nível de entendimento diferente umas das outras. Então, para quem está no andar de baixo, lá no começo da escada, ele enxerga o que tem na frente do degrau dele. 10 graus acima, ou 10 degraus acima, quem estiver sentado no degrau vai enxergar todos os outros e mais o que ele consegue enxergar à frente. Então, não dá para criticar por causa disso. Nós temos que respeitar o degrau de entendimento que a pessoa tem. Tem gente que adora dogma, mas hoje
ninguém mais aceita, ou grande parte da humanidade não aceita mais o dogma. Se você perguntar e disser para uma criança que existe inferno, ela não vai entender esse negócio aí. Não pode, isso aí não existe. Nós já tivemos uma experiência dessa na moral cristã, nas aulas de moral cristã. Não se aceita essa tese. Por quê? Porque ela contraria a razão. Como é que alguém superpoderoso criou o mal? Olha só que coisa. Como é que ele pode criar uma pessoa má? Ao contrário, ele criou todos simples e ignorantes, diz o Espiritismo. As pessoas escolhem ou o bem ou o mal, isso sim, isso é razoável. Então, não existe demônio, existe espírito inferior, né? Para nós não tem demônio. Muito legal você se referir a isso, porque a palavra dogma vai lembrar os dogmas teológicos que são indiscutíveis, né? Não pode ser questionado. Isso não cabe mais, porque tudo pode ser questionado justamente para a gente alcançar a compreensão das coisas. Tanto é que o nosso instrutor afirma, né, que ele precisa oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando os nossos irmãos encarnados ao maior entendimento do Espírito Cristo. Olha, Américo, essa habilitação dos encarnados que vieram do mundo espiritual, preparados por esse preparo que está sendo dado aqui através de uma palestra, que não se circunscreve a uma palestra, mas há todo um trabalho que vai continuar além da palestra aqui efetivada, a gente percebe claramente que isso está sendo feito através do tempo. Vejamos, por exemplo, a própria obra de André Luiz, enviada pela psicografia de Chico Xavier, é um instrumento de habilitação para compreendermos o mundo espiritual. E não é só André Luiz, todo o trabalho de Emmanuel, toda a obra que veio por Divaldo Pereira Franco, a mediunidade foi uma fonte de bênçãos. Ivone Pereira, então, nem se diga, se pensarmos no Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, obras valorosíssimas que ensinam a entender esse Espírito do Cristo, mas também, Américo, através dos exemplos de muitos protagonistas em várias religiões que vivem esse Espírito do Cristo. Você me fez lembrar, e você conhece pessoas também que não eram espíritas e, com isenção, eles foram ler livros espíritas. E aí, diante dos ensinamentos do Cristo, tem ensinamento que não tem sentido. Quer ver um deles? Jesus disse assim: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha, isso não tem o menor sentido, porque ninguém sai da Terra perfeito numa única vida. Ninguém, ninguém. Então, você conhece uma pessoa que refletiu sobre isso, sobre o que Jesus disse, e chegou à conclusão de que isso tem que ter sentido, porque se ele falou, outras citações de Jesus têm sentido. Então, essa tem que ter também. E qual é o sentido? O sentido é que realmente o progresso continua. E não dá para fazer numa única vida. Simples. A reencarnação está embutida dentro disso. Aliás, a reencarnação abre uma perspectiva aí maravilhosa em tudo que nós falamos, embora não tenhamos citado a palavra, é a primeira vez que usamos a palavra reencarnação nesse episódio. E esta preparação, América, essa habilitação dos irmãos que vêm do mundo espiritual, habilitados para toda essa tarefa, do trabalho imenso pela frente, dispensa pessoas que cogitem de condições para fazer, que querem compensações ou discussões vazias, né? Eles precisam de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, nem de compensações, e não fiquem perdendo tempo com discussões vazias, mas que se interessam pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor. E foi até duro aqui, quem não deseja servir, que procure outro gênero de tarefa. Foi bem enfático aqui. Quem quiser trabalhar na mediunidade ou como médium ostensivo, na psicografia, na incorporação, ou esclarecedores que querem conversar com os espíritos, aprender a conversar com os espíritos, isso exige muita renúncia, né? Você tem que sair de casa pelo menos uma vez por semana, ir ao centro, né? E é uma tarefa que exige constância, né? Exige constância no sentido de que só há proveito e só há resultados reais na medida em que a gente usa frequentemente uma habilidade, no caso, a mediúnica. Então, isso é requisito fundamental.
quem é médium sabe das dificuldades que tem para manter a faculdade, para conservar a sua frequência minimamente aceitável na casa espírita, porque tem que enfrentar, às vezes, familiares que se opõem, dificuldades de transporte. Então, tem toda uma série de renúncias que são muito importantes, porque mostram, então, que a pessoa está realmente disposta a servir, que é o que o Telésforo está pedindo. Quem não quiser servir, procura outra turma. Nesse departamento, nesse ministério, trabalhadores, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Muito especial essa afirmação aqui no final do capítulo que estamos conferindo hoje com muita precisão, foi muito importante encontrar-se com esse capítulo aqui. E as tarefas continuam. E você falando de mediunidade, Américo, específico aqui, tanto dos trabalhadores encarnados, quanto ao auxílio dos espíritos que trabalham com a mediunidade através dos médiuns também, vamos nos lembrar da variedade mediúnica que existe na Terra, né? Vários níveis de execução, de interpretação, de assimilação, de percepção e generalidade que está presente aí para provocar, para servir de instrumento a essa gigantesca tarefa que o instrutor se refere. E a promessa de Jesus continua atualizada, porque ele, nos tempos que iriam chegar, os tempos da transformação, ele derramaria sobre toda a carne o seu espírito. Isto é, nós entendemos isso como uma mediunidade. Então, a partir de Kardec, nós passamos a conhecer o fenômeno mediúnico melhor, dar valor a ele. E veja, só podemos entender melhor o que está acontecendo se a gente se utilizar, por exemplo, da obra de Kardec, da obra de Chico, porque a pandemia botou tudo de ponta cabeça no planeta. Por quê? Porque precisa alertar os homens de que tem algo mais por trás disso que nós não entendemos ainda. Está na hora de entender. Vamos nos ajudar mutuamente. O planeta precisa se unir nas grandes tarefas que nos aguardam na renovação da humanidade. Que maravilha, né, Américo? Que maravilha pensar nesse ponto de vista e observar com essa grandeza de detalhes todo esse panorama que está à nossa volta. Sabe que no dia 7 de setembro que passou, nós apresentamos aqui, Matão, no nosso programa de TV semanal aqui, Espiritismo para Todos, uma entrevista com o professor Otacílio Rangel, da cidade de São Carlos, nobre cientista, muito respeitado na sua área acadêmica e muito respeitado como palestrante espírita também, um amigo, uma pessoa muito simples, do ponto de vista da convivência e de grande conteúdo, né? E o entrevistamos propositalmente sobre o Brasil, no dia 7 de setembro, o Dia da Pátria. O programa foi ao ar e agora está disponível no meu canal também, dentro da playlist Espiritismo para Todos. Então, falando sobre o Brasil, os momentos atuais que o Brasil tem vivido, e ele vai nessa linha de raciocínio. Precisamos renunciar aos caprichos pessoais, às divisões ideológicas, para construir uma direção coletiva. É a ideia desse capítulo aqui que o nosso instrutor está defendendo, embora aqui falando do Brasil, mas aqui do planeta, mas cabe onde estivermos, Américo, na instituição que estivermos, na convivência que estivermos, no grupo familiar que estivermos, vencermos essa tendência egoísta, orgulhosa, que faz esses prejuízos todos que são muito conhecidos. Capítulo importante e que vai continuar, porque a palestra tem tanto ensinamento que André Luiz dividiu em 2 partes, tem mais na próxima semana. Ele conclui dizendo que todos estavam ouvindo ali e estavam com inexprimível espanto. Então, na próxima semana, no capítulo 6, nós temos lá advertências profundas. Prossegue a palestra do nosso instrutor. Então, nos vemos na próxima semana. Até lá. Até lá.